nossos estudos sobre as religiões. Nessa segunda apresentação, a gente vai falar sobre o cristianismo, né? A origem do cristianismo e a evolução até as atuais igrejas de hoje. Perdão, irmãos. Tranquilo. Vamos pegar aqui. Estão vendo aqui os slides? Correto. Sim. Ok. Vamos começar. Então, antes de começar aqui, né, vou só minimizar aqui. Vamos pegar aqui um versículo, João. O verbo se fez carne. Então, a gente está falando aqui, vamos falar do cristianismo, né? Então, é sempre bom a gente adentrar já ao assunto, mas também ler um versículo aqui, um capítulo da Bíblia. E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeiro versículo. Vamos adentrar, então, ao cristianismo. Então, no presente estudo, vamos acompanhar os fundamentos do cristianismo, desde a fundação, através da história, dos tempos atuais, bem como as suas diversas ramificações, através da história até hoje. Significado da palavra Cristo. Muita gente fala Jesus Cristo, né? Então, vamos ver o que é isso, o que significa essa palavra. Cristianismo, grego, Christos, Messias, ou ungido, do hebraico, Mashiach. É uma religião abrâmica monoteísta. Então, elas originam de Abraão. Religiões abrâmicas são religiões monoteístas cuja origem comum é reconhecida em Abraão. Ô Jorge, o teu microfone ele tá um pouquinho ruim, parece que tá dando uma microfonia. Não sei se tu tá usando o microfone do próprio computador ou tá com fone de ouvido. Pode ser, não, pode ser do computador. Eu não sei se é só eu que estou percebendo isso. Você quer meu fone? Desculpa esse break aí, né? Vamos seguir, então. Então, a palavra hebraica no Antigo Testamento era Mashiach, que no dicionário hebraico define como uma pessoa ungida ou consagrada. Reis hebreus eram ungidos cerimonialmente, esfregados com óleo, antes de se tornarem reis. Consequentemente, eles eram os ungidos, ou os Mashiach. O Antigo Testamento também profetizou acerca de um Mashiach específico. Não sei se a pronúncia é essa, mas... Então, para a Septuaginta, seus tradutores escolheram uma palavra em grego com um significado semelhante, cujo som se parece com Christos, que vem de shrio, ou crio, que significa esfregar cerimonialmente óleo. Portanto, Christos, ou crio, foi traduzido, né, por significado, não transliterado pelo som, a partir do termo hebraico original Mashiach, na Septuaginta grega. Os escritores neotestamentários continuaram a utilizar a palavra Christos em seus escritos para identificar Jesus como o Mashiach, que é o ungido, ou aquele que foi esfregado o óleo.
Então, na Bíblia em português, nós temos o termo hebraico, Mashiach, do Antigo Testamento, é comumente traduzido como o ungido, e às vezes transliterado como Messias. O termo Christos, do Novo Testamento, é transliterado como Cristo. A palavra Cristo é muito específica, derivada da tradução a partir do hebraico para o grego. Então, a transliteração do grego para o português. Então, o que nós verificamos aqui? O Antigo Testamento, né, em hebraico, foi traduzido. Tá? O Antigo Testamento em hebraico foi traduzido. Lá no Antigo Testamento, havia essa palavra Mashiach, que era o ungido. Os gregos, né, na época da Septuaginta, que foi a época que foi feita essa tradução do Antigo Testamento, lembre-se que na época não existia Jesus, não existia Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento, só a lei antiga. Então eles pegaram como o cristianismo começou a se desenvolver na época de Roma, né? Antes de Jesus. Para isso ele teve que ser traduzido, então, do grego. Nessa tradução acabou essa palavra sendo... Deixa eu botar mute aqui. Essa palavra sendo traduzida de Christos, tá? E aí ficou Jesus Cristo, que é o ungido. Para vocês saberem de onde veio esse Jesus Cristo, né? Porque o sobrenome dele não era Cristo, né? Mas hoje a gente conhece como Jesus o Cristo. O que é essa Septuaginta, né? Então, como falei para vocês, Septuaginta é a tradução da Bíblia antiga, do Antigo Testamento. Na época só existia o Antigo Testamento. Tanto que o Jesus, ele era um rabi, ele era um mestre, e era um grande conhecedor do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, houve essa tradução do hebraico para o grego, que era a língua do imperador Alexandre o Grande, que foi instruído por Aristóteles, que era um filósofo grego. Então, Alexandre o Grande, né, a língua que se falava na época era o grego. E tinha o hebraico, mas a língua principal também era o grego. Por isso que ela foi traduzida do hebraico para o grego. Na tradução, né, como foi passado para o grego, criou-se a palavra Christos, e aí ficou. Então, só um detalhe aqui. Então, a Bíblia foi primeiramente traduzida em 250 a.C. Então, 250 anos antes de Cristo, que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Estou falando do Antigo Testamento, que não existia ainda o Novo Testamento, tá? Então, essa Septuaginta, né, que é o que é essa Septuaginta? A história, né, ou a lenda que se fala. Então, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, trabalharam nessa tradução do hebraico para o grego. Segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias, Septuaginta, por isso que é de 7, tá? Septuaginta. Apesar de trabalharem individualmente, todos individualmente, o produto final ficou concordando entre si, ou seja, ficou igual. Nós pegaram 72 judeus, eruditos, né? Todos traduziram a Bíblia hebraica para grego, e a tradução final ficou idêntica entre todas. Foi conhecido, então, como a Septuaginta. Então, é dali que começa essa expansão do conhecimento, né? Do hebraico para o grego, e aí o grego espalhando aí pelo mundo. Profecias veterotestamentárias de o Cristo. Então, veterotestamentária significa relativo ao Velho Testamento. Então, lá no Velho Testamento, né? Então, existia profecia sobre esse Cristo, ou esse Mashiach, ou esse ungido, né? Já falava lá no Antigo Testamento disso. Então, na verdade, Cristo é um título profético já nos Salmos, escrito por Davi cerca de 1000 anos antes de Jesus, né? Antes de Cristo. Bem antes do nascimento de Jesus. Os reis, então o que diz ali nos Salmos? Os reis da terra tomam posição contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor põe-se a rir e caçoa deles, dizendo, eu mesmo estabelecerei o meu reino em Sião, no meu santo nome. Então já existia esse termo ungido, já lá no Antigo Testamento, já na época de Davi. Pra vocês entenderem que é onde vem esse termo. Então a doutrina central, né, do cristianismo
basicamente, o cristianismo se caracteriza por encontrar na pessoa de Jesus Cristo, né, o Cristo, o caminho para Deus, sendo ele o único mediador entre os humanos e Deus. Melhor ainda, creio que Jesus é Deus feito humano. O principal objetivo do cristianismo é viver o amor a Deus e ao próximo, na fé em Jesus Cristo. Aí tem ali Marcos, né, capítulo 12, versículos 28 a 31. Porém, o ser humano, pelas suas próprias forças, não pode viver esta realidade, pois o ser humano está marcado pelo pecado. Só em Jesus, ou na graça que se obtém pela fé, o ser humano pode realizar este amor a Deus e ao próximo. Sem a graça, o ser humano não atinge o seu objetivo. Então, Marcos, né, o capítulo 12, versículo 28 e 31. Um dos mestres da lei aproximou-se e o ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O Senhor é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Então, essa é a linha principal aí do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, o que acontece? Nós tínhamos, então, a antiga aliança, né? De Israel, e aí vem uma nova aliança, né? Então, a antiga aliança lá do judaísmo, aí vem a nova aliança, onde Jesus traz essa nova aliança com o povo. Que aí já traz para todas as pessoas, né? Todas as pessoas podem entrar nessa nova aliança. Não só os escolhidos, né? Então, a nova aliança. Jesus é a plenitude da revelação. Então, tem uma escadinha aqui, né? Começa lá Abraão, Moisés, profetas, exílio, né? Exílio no deserto do Egito. Então, profetas, depois aparece o João Batista, que faz o batismo, e depois aparece Jesus. Então, a gente tem há um caminho que Deus vem fazendo para se revelar cada vez mais ao ser humano. Então, ele vem aos poucos, né, trabalhando essa animalidade aí do ser humano. Então, Deus se revela aos poucos. Em Abraão, temos a imagem pálida de Deus. Em Moisés, temos uma imagem melhor, mas imperfeita. Perfeito no sentido de a gente visualizar, como a gente consegue visualizar esse Deus. Nos livros históricos, nos profetas, a imagem de Deus melhora, mas ainda é imperfeita. Em João Batista, temos uma boa imagem de Deus, mas ainda é imperfeita. A verdadeira imagem de Deus nos é dada em Jesus. O Deus de Jesus não é ciumento, não se vinga, não mata, mas quer a vida. Então, é uma evolução do ser humano encontrando Deus nesse caminho. Jesus pregou, então, uma mensagem de esperança dirigida não só aos judeus, mas a todos os homens. Aí a nova lei. Dou-vos um mandamento novo, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, mas Cristo que é tudo em todos. A todos Jesus levava uma mensagem nova e encorajadora, de igualdade entre os homens, de amor a Deus, tendo como recompensa a vida eterna, de tolerância, paz, compaixão, de perdão, de salvação para todos os homens. Então, Jesus traz uma nova mensagem. Mas em que época foi isso? Na época em que Roma comandava toda a região. Então, essa mensagem de Cristo, a mensagem cristã dessa nova aliança foi aceita por todos? Era compreendida por todos? Não. Então, nessa imagem aqui, temos ali, né, as pessoas na rua conversando, os soldados também conversando entre eles. Então, as pessoas conversando entre eles na rua. Jesus ensina que nós devemos nos devemos tratar como irmãos. E aí os soldados romanos trataram o escravo como irmão. Então, era uma época que era muito difícil ter esse entendimento, né? Porque tudo era na força.
As ideias de uma sociedade mais justa e tolerante não agradaram aos governantes e aos ricos cidadãos romanos, porque os ricos cidadãos romanos tinham escravos, que era cultural da época. Então, perante isso, alguns imperadores empreenderam violência. Já a aristocracia discutindo, né? Não podemos permitir que uma seita se recuse a seguir as tradições religiosas dos romanos, nem que se recuse a prestar culto ao nosso augusto imperador, que na época se prestava culto ao imperador. Então, para você o imperador pegar a religião naquela época para provar que ele não. Jorge, o teu áudio novamente ficou ruim. Agora melhorou? Voltou. Melhorou tá. agora. É que eu chego perto da tela, ela tem um microfone por isso. Então, o que aconteceu? Vocês conhecem a história que Roma pegou fogo, né? Nero botou fogo em Roma. Então, mas vamos tentar entender mais ou menos que história foi essa. Então, Roma em chamas. De acordo com Tácito, que foi um historiador que escreveu muito sobre essa época, né? Ele viveu lá entre 56 e 120 depois de Cristo. Os autores cristãos posteriores, Nero acusou a comunidade cristã de Roma de ter provocado incêndio, iniciando a primeira perseguição oficial do Império contra os cristãos. Aí já começou a perseguir todo o povo cristão, né? Quando Jesus foi crucificado, eles pensaram, vamos eliminar essa seita, que se diz ungido, né? Para evitar uma revolta ou um novo movimento contra o Império. Mas aí o que aconteceu? O povo cristão, a comunidade cristã foi crescendo, cresceu bastante. E aí, Nero, na época, ele tinha um projeto de expansão e modernização de Roma. Queria melhorar Roma, né? Só que ele precisava fazer o quê? Desmanchar quase 2/3 de Roma, desmanchar mesmo, tá no chão, para reconstruir ela inteira. Só que ninguém aceitava isso aí porque as pessoas moravam lá. E aí dizem, aí é só suposição, né, que ele botou fogo em Roma. Mas por esse motivo, tacou fogo, aí pegou fogo, agora vamos reconstruir. E depois começou a reconstrução. Só o que aconteceu? Na área onde não tinha, onde a comunidade cristã morava, né, ficava, ela não foi atingida. Não pegou fogo lá. E aí usou esse fato, né, para criar um bode expiatório, uma perseguição. Ah, quem botou fogo em Roma foram os cristãos que eles não adoram, então, o nosso imperador. Começou aí uma grande perseguição, né, contra os cristãos. Aí a morte de cristãos por animais selvagens na arena era um espetáculo, né, muito popular em Roma. Eles vinham ver as pessoas sendo mortas por animais selvagens, faziam fogueiras com cristãos, então era muita barbaridade, eram muito perseguidos mesmo. Essa intolerância religiosa obrigou os cristãos a praticar o seu culto em catatumbas ou em lugares secretos. Então, essas cavernas, então, aí começa toda talvez até como é que eu vou dizer, hoje faltou a palavra agora. Nessas ordens, né, nas ordens que existem, né, então, tem muito desse simbolismo de quando vai entrar alguém no culto, saber a palavra de passe, uma palavra secreta, poder entrar, né, porque eles tinham muito medo de entrar espiões, e isso aí acabar delatando todo mundo, e todo mundo ia preso e morto, né, então começou a se criar aí essa cisma aí, então, a partir dessa época. Aí hoje nós temos lá em Roma, né, depois de toda a história, que eu vou voltar um pouquinho, mas hoje tem o Panteão de Roma, ele foi convertido então em igreja cristã, e o cristianismo depois ele triunfou. Então o Panteão, né, onde ficava vários deuses, né, da antiga Roma, aí ele virou uma igreja cristã, né, Santa Maria dos Mártires, e depois 1000 anos depois de Cristo se tornou uma basílica Santa Maria della Rotonda, né, que é um dos prédios italianos mais visitados da Itália. Quando você for na Itália, você com certeza vai visitar esse local aqui, que é incrível. É incrível, gigantesco, é gigantesco.
Muito bonito. Então, a evolução do cristianismo. Então, o cristianismo vai evoluindo nos séculos até chegar hoje. Então, o século II, então a gente estava lá no século I, né? Roma, lá pegou fogo, tá? Vamos para o século II, 2 a 5. Então, a igreja encontrou muitas objeções aí dentro do Império Romano. Esse viu o cristianismo como uma força desagregadora da ideologia estatal. Por 3 séculos, o cristianismo esteve na clandestinidade, enfrentando toda espécie de perseguição. Aí, só no século IV, o cristianismo foi tirado da clandestinidade e se tornou uma religião oficial do Império pelo Edito de Milão. A partir de então, o cristianismo se acomoda às estruturas políticas, sociais e culturais, tornando-se em grande parte, cristianismo por conveniência social. O Estado começou a tirar proveito da igreja, inclusive intervindo em questões teológicas. Então, começa aí a religião, vamos dizer assim, liberada para culto, e aí o Estado começa a ver na religião aí uma forma de também intervir politicamente em várias questões. Aí tem o Constantino e o Teodósio, acho que esse é o nome dele. Após o nascimento de Jesus Cristo, acabou sendo estabelecido como o ano 1 da era cristã, que a gente tem hoje, né, 2022. Durante o reinado do Otávio Augusto, primeiro imperador romano, né, quando começou a era 1, e aí sua morte ocorreu provavelmente em 33 depois de Cristo, no reinado de Tibério, o segundo imperador. Cristo morreu, então, 33 anos, provavelmente. Ao longo dos 3 séculos seguintes, o cristianismo foi largamente perseguido no Império Romano, como a gente viu, até sua legalização no reinado de Constantino, em 313, e sua posterior oficialização como religião do Império por Teodósio, em 390. Então, assim, percebemos que a origem e a evolução do cristianismo estão organicamente vinculados à evolução do Império Romano. Da mesma forma, a definitiva expansão das novas crenças faz-se paralelamente ao declínio de Roma. Então, essa nova crença, ela cresce, enquanto ela cresce, Roma vai decaindo. O Império Romano, o Estado Romano vai decaindo. Então, Teodósio, por meio do Édito de Tessalônia, não apenas tornou o cristianismo oficial, mas proibiu os cultos pagãos greco-romanos. Então, Teodósio já evoluiu um pouco mais, ele já botou, não, os cultos pagãos de greco-romanos já não pode mais. Agora, só cristianismo. E o Constantino que o imperador anterior, né, ele legalizou o cristianismo, não. Mas aí havia ambas religiões, né, e o Teodósio disse, agora da para frente só, o Império Romano vai adotar só uma religião. Isso lá em 390 depois de Cristo, 3 séculos depois praticamente. Aí entramos na Idade Média. O período da Idade Média foi tradicionalmente delimitado em eventos políticos, né? Então temos aí, vamos ver aqui, a desintegração do Império Romano de vez, né, em 476 depois de Cristo, o Império Romano Ocidental, e terminando com o Império Romano Oriental, com a queda de Constantinopla em 1453. Então, a queda de Constantinopla foi, então, o marco, né, por fim dessa Idade Média. Lembrando que durante toda essa época aí, o cristianismo sempre foi, conforme ele evoluía, o império também decaía. E aí, na Idade Média, assim, entre 476 e 1453, aconteceu um evento interessante, que foi a Cisma do Oriente. Então, nesse momento, né, em 1054, acabou se formando, então, 2 igrejas, a Igreja Ortodoxa, né, que tem até hoje, a Igreja Ortodoxa Evangélica, no Oriente e na Rússia, enquanto a Igreja Católica evangeliza, então, a Europa. Então, a Igreja Ortodoxa evangeliza o Oriente e a Igreja Católica a Europa. Acabou fazendo essa divisão, que eles chamam de cisma, né? uma divisão. Então, muitos monarcas são ungidos por bispos e pelo Papa, ou pelo Patriarca, que é da Igreja Ortodoxa Patriarca. Assim, a Igreja e o Estado estavam entrelaçados. As igrejas controlavam o Estado e os Estados controlavam a Igreja. Uma mescla. Nesse período, a igreja foi o baluarte da educação do povo, criou escolas, universidades, né? Onde a gente vê muitas universidades católicas, muitas criadas nessa época aí. E também nesse meio que surgiu grandes intelectuais como Tomás de Aquino, né? E outros.
Aí tem uma cisma do Ocidente, essa foi do Oriente, criou é como se fosse dois papas aqui, né? Mas na verdade ficou dividida a Igreja Católica da Europa e a Ortodoxa lá no Oriente. Era uma só e acabou virando duas. Aqui já tem uma divisão. E depois de 1378 a 1417, naquele intervalo, teve essa cisma do Ocidente aí, que aí também houve a história que o Papa foi levado à força para Avignon, né? E ficou detido lá, e aí o rei nomeou outro Papa, e outro Papa se nomeou também. No final, estava com 3 papas ao mesmo tempo, né? Então, deu uma confusão só. E aí, o Concílio de Constança, em 1417, restabeleceu o papado em Roma. Aí voltou para Roma o papado, mas ficou um bom tempo o Papa fora de Roma. Ficou fora. E foi nessa mesma época que nós temos aí a questão da perseguição dos Cavaleiros Templários, né? Então, temos o Papa Urbano e aqui embaixo o Príncipe Felipe, na mesma época. E essa cisma aqui que houve era essa queda de braço entre o Estado e a Igreja, né? Quem mandava mais? Estado ou Igreja? E o Estado queria, o Estado, ou o rei, né? Ele queria nomear o Papa, ele queria nomear os bispos desta forma. E aí começa essa cisma, um Papa não aceitando, aí foi levado para lá, ficou preso. E aí, até morreu, quando ele morreu, o rei nomeou o que ele queria. Começa essa história e termina, então, em 1417. Então, o fim de uma era é quando o fim da Idade Média, né, 1453. Então, quando aconteceu essas cismas, né, essas divisões na Igreja Católica, né, que representava o cristianismo, o que aconteceu com isso? Começou a aparecer muitos reformistas, muitos pensadores que queriam reformas na igreja. E aí começa uma grande, grande divisão, depois vocês vão ver como é hoje. E temos a Idade Moderna, né? A Idade Moderna, então, ela inicia lá com a queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa, 1789. Adentrando ao cristianismo, nas religiões e as suas ramificações. Vimos as principais etapas do cristianismo, né? Então, desde a sua formação, então vem Jesus, faz a pregação, tem os apóstolos, começa a fazer a pregação, a igreja, o cristianismo começa a evoluir, e aí ao lado dele sempre a repressão do Estado de Roma, sempre impedindo o cristianismo de evoluir, nessa linha de perseguição. Aí a história vai até as cismas aqui que houveram, né? As cismas, né? Essas divisões na igreja, com vários papas, que demonstrava que havia muita luta por poder na igreja. E essa luta por poder acabou fazendo com que esses pensadores começassem a ramificar a igreja. Então, novos critérios surgem para todos os campos da vida, né? Logo depois da Idade Média. Começa o iluminismo, e aí começam esses pensadores. Então, campo das humanas, campo religioso, da tecnologia, da ciência. Aí nós temos aqui reformadores, né? Que vêm para reformar a igreja. Martinho Lutero, na Alemanha. Jean Calvin, o Calvino, francês. John Wycliffe, vamos ver, teólogo, achar Estados Unidos ou Inglaterra. Ulrich Zwingli, suíço. Então, traz já a reforma protestante na Suíça, aí o Ulrich, né? E foi fundador das igrejas reformadas. Vamos ver aqui. O John Wycliffe, então, ele era professor em Oxford, teólogo, reformador religioso, precursor das reformas religiosas do século 15 e 16. Então, eles vêm e começam a trazer essas alterações. O Calvino, teólogo cristão francês, foi para a língua francesa, como Martinho Lutero foi para a língua alemã. Então, eles vêm com novas ideias para ramificar a igreja. Então, Martinho Lutero, ele entrou em conflito com a igreja devido à questão das indulgências.
Então, baseado em Romanos 4, justificação pela fé e não pelas obras. Aí ele faz a reforma protestante. Formou a igreja evangélica luterana. Essa igreja tem uma estrutura completamente diferente da católica. Não tem bispos, nem sacerdócio hierárquico. Existe apenas um sacerdócio comum a todos os fiéis. A única autoridade em sua igreja é Deus, que se manifesta através da Bíblia. Portanto, não existe hierarquia nos moldes católicos, como é no molde católico. Essa ausência de hierarquia resultou fracionamento em diversos grupos, dos quais os mais conhecidos são luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. Então, como não havia, não tinha bispos, né? Não tinha essa hierarquia que nós temos na Igreja Católica, acabou se ramificando, porque cada um quis tomar para si um pedaço. Aí começa mais uma ramificação. Então, a questão o que ele mais pegou aqui foi a questão das indulgências, né? Não poderia ser vendido nada para os fiéis, né? A fé era pelas obras, a justificação pela fé e não pelas obras. No sentido de obras, no sentido de, como é que eu vou dizer? De arrecadar a igreja, como igreja, né? Arrecadando bens materiais, né? Para fazer grandes obras, grandes igrejas, grandes... Não era isso que ele pensava e nem que podia. Calvinismo, então, exerceu uma influência internacional no desenvolvimento da doutrina da Reforma Protestante e a qual se dedicou com a idade de 30 anos, quando começou a escrever Instituição da Religião Cristã. Então, Calvinismo, vamos ver, a obra que foi revista várias vezes, em conjunto com sua obra pastoral, e uma coleção de comentários sobre a Bíblia, são fonte da influência permanente da vida do Calvino no protestantismo. O calvinismo marca a segunda fase da Reforma Protestante, quando as igrejas protestantes começaram a se formar na sequência da excomunhão de Martim Lutero, da Igreja Católica. Então, o Martim Lutero foi expulso, né, foi excomungado, e aí vem o calvinismo e começa um novo movimento também na sequência do Martim Lutero. E temos a Igreja Anglicana. Olha a história da Igreja Anglicana, que interessante. Em 1534, a Igreja da Inglaterra se separou de Roma por iniciativa do rei Henrique VIII. A princípio havia se mostrado um leal defensor do catolicismo, mas por conta do conflito havia com o Papa Clemente VII, relacionado com o pedido de anulação de seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com Ana de Bolena e ter descendentes homens. Ele queria descendentes homens. Então ele queria anular um casamento e casar com outra mulher para ver se dela gerava filhos homens. Mas a igreja não permitia, né, esse divórcio, vamos dizer assim, na época. Aí resolveu então romper com Roma. O arcebispo da Cantuária celebrou o casamento do rei, e resultando assim uma nova cisma. Depois, após a morte do Henrique, a Inglaterra se separou momentaneamente do cisma, com Henrique VIII, ele não teve descendentes, homens, e quem o sucedeu foi sua filha Maria, que era católica. Aí ela voltou atrás, fez uma reconciliação, né, ratificou o ato de reconciliação da Inglaterra com Roma, mas o seu reinado foi curto. Segundo os ditames da nova igreja, o rei da Inglaterra teria o poder de nomear cargos eclesiásticos, seria considerado o principal mandatário religioso. Então, para ele que dizia quem era o Papa, e aí diziam que era o bispo. Então, o Estado mandando exatamente na igreja. Então, ele criou uma igreja para ele. Se a igreja católica não quer fazer o meu divórcio, então eu vou criar uma igreja, se a igreja que eu criar, a igreja anglicana vai fazer o meu divórcio e eu vou casar de novo. E assim ele fez. E criou a igreja anglicana que temos até hoje. Aí tem as novas denominações, né? Tanto o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo geraram novas denominações religiosas, principalmente quando essas igrejas chegaram aos Estados Unidos, que é o país mais fecundo em produção de novas igrejas. Aí formaram várias outras igrejas evangélicas, reformadas e até históricas. Aí vamos entrar as igrejas existentes, então, nessa época, que foram criadas, né? Os presbiterianos. Então, não tem bispos, são governados por anciões, os presbíteros, os mais velhos. Então, presbiterianos são os presbíteros, os mais velhos que governam, então, a igreja, que dão os ditames da igreja. Hoje estão divididos em diversas igrejas: Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Unida, creem na predestinação do ser humano.
No Brasil se conhece mais de 18 diferentes igrejas presbiterianas. Então, foi ramificando. Igreja Batista. Os batistas então, surgem na Inglaterra e se expandem nos Estados Unidos, inicialmente eram chamados de anabatistas. Batizar novamente. Então, batistas de João Batista, né? Batizar novamente. Batizam adultos somente por imersão. Vai na água, mergulha na água. Reagiram contra o darwinismo, que era a evolução das espécies, com a doutrina do criacionismo. Também eles estão divididos em diversas igrejas batistas. Então, cada igreja vai criando a sua própria doutrina, ou seja, interpretando, então, as escrituras, elas vão interpretando, e vai, isso aqui eu acho que serve para mim, isso aqui não serve. E aí, só que se eu não aceitar isso, eu não posso estar dentro dessa igreja. O que eu faço? Crio uma nova igreja que vai tendo toda essa ramificação. Metodistas, era anglicano, o John Wesley era anglicano, com uma certa estagnação religiosa, ele e seus companheiros começaram a se reunir metodicamente para reavivar a fé. Daí surgiu o nome metodistas. Aí segue a estrutura episcopal, herdada da igreja anglicana. Mas a doutrina tem forte influência calvinista, então vai misturando. Pega um pedaço de um pedaço de outro. Igrejas episcopais, todas essas igrejas existem, tá? Com a independência dos Estados Unidos, os anglicanos se viram isolados, pois a igreja anglicana está subjugada ao rei. Lembra o anglicano lá que criou para casar com a mulher lá e tal? Então, aí acabou, teve uma nova ramificação, episcopais, nasceram assim as igrejas episcopais, porque aí não queria mais estar vinculado ao rei, né? Ou à Inglaterra, na verdade. Igreja Evangélica da Confissão Luterana, outra igreja, a igreja originária, principalmente da imigração de alemães evangélicos, luteranos, com formação na Congregação Suíça. Aí tem em Freiburg, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e em Blumenau. Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Missouri, é outra. Foi fundada em 1604, em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Sua origem está ligada no esforço missionário dos norte-americanos da Igreja Luterana Sínodo do Missouri. É um ramo da Igreja Luterana que nos Estados Unidos formou um novo Sínodo de Missouri. Aqui estão diferenciados os luteranos, ou seja, os luteranos alemães, aqui se chamam Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil. Então, assim, cada origem cria uma nova religião, uma nova, não digo uma religião, uma nova igreja, né? Os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, John Smith, então, que foi o fundador. Então, os Mormons eles aceitam, ao lado da Bíblia, o livro de Mormon, um livro supostamente do século IV, que teria permanecido escondido até em 1827, quando um anjo teria mostrado para Smith. Creem que Deus foi o que o homem é, e o homem será o que Deus é. Presta bem atenção que eles, olha só que interessante. Creem que Deus foi o que o homem é. Deus foi o que o homem é hoje. Então, Deus está lá em cima, né? Então, Deus foi o que o homem é hoje. E o homem será o que Deus é. Interessante, né? É isso que os mormons acreditam. Ou seja, todos vamos ser deuses. Né? Como Deus uma vez foi o homem. É isso que eles... Inicialmente eram polígamos, aí devido a problemas com o Estado, aí aboliram a poligamia. Adventista do sétimo dia. Os adventistas, vinda de Deus para o julgamento iminente. Seu consolidador é Guilherme Miller, que saiu da Igreja Batista. Guardam o sábado, por isso são chamados de adventistas do sétimo dia, ou também sabatistas. A Igreja Adventista do sétimo dia é uma denominação cristã que se distingue pela observância do sábado, o sétimo dia da semana judaico-cristã, o sabá, que o Ricardo, que vai falar sobre o judaísmo, né, vai falar bastante coisa sobre o sabá. E por sua ênfase na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. A igreja surgiu a partir do movimento millerista nos Estados Unidos. Então, a igreja adventista do sétimo dia. Para eles, o sábado é sagrado. Não tem as pessoas, tem uma religião aí que eles não trabalham no sábado, não faz nada no sábado. Igreja adventista do sétimo dia. Sábado é sagrado, sábado é de Deus. Testemunhas de Jeová.
Testemunha de Jeová, então fundada por Taser Russell, era presbiteriano, então previu, olha só, ele previu que Cristo viria em 1914 para julgar os homens, aniquilar os maus e reinar por 1000 anos, com os bons na terra. Creio que o mundo está sob o domínio de Satanás, creio que só 144 mil se salvarão. A comunidade religiosa, conhecida por Testemunhas de Jeová, assume-se como uma religião cristã não trinitária. Adora exclusivamente a Jeová e são seguidores de Jesus Cristo. Creem que sua religião é a restauração do verdadeiro cristianismo, mas rejeitam a classificação de serem fundamentalistas no sentido em que o termo é comumente usado. Afirmam basear todas as suas práticas e doutrinas no conteúdo da Bíblia. Olha que interessante. Eles não, né, eles assumem, né, que ele não é uma religião cristã, mas ela não trinitária. O que é trinitária? Pai, Filho e Espírito Santo. Como a Trindade, né, a Trindade fosse Deus. Não, para eles não tem isso. Para eles existe só Jeová, existe só Deus. Seguem os ensinamentos de Jesus, mas não tem a Trindade. Aí é por isso que eu acredito que eles devem seguir bastante o Antigo Testamento também, né, como base, e, lógico, o Novo Testamento, como eles também são seguidores de Jesus Cristo. Pode ser assim, todas as religiões então, são baseadas aí numa pesquisa que foi feita, né? Lógico, pode ser que esteja até falando alguma besteira, mas a ideia é só trazer uma noção geral, né, das religiões, para que depois, individualmente, eu achei interessante essa igreja, né? Não a religião, a religião é o cristianismo, mas a igreja que usa esses métodos do cristianismo, então eu vou me aprofundar mais no assunto dessa igreja específica, com os dogmas daquela igreja específica, a doutrina daquela igreja específica. Temos a idade contemporânea, então, né? Idade contemporânea é essa que nós estamos vivenciando aqui nesse momento. Aí temos os pentecostais, enfatizam muito louvores em línguas, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, eles recebem, né, recebem o Espírito Santo, né, começam a falar em várias línguas, né? Então enfatizam muito louvores em línguas, os milagres da cura. Professam o batismo com a água, que deve ser completado com o batismo do Espírito Santo. Presta atenção. O pentecostalismo é um movimento que visa despertar o entusiasmo religioso conforme a experiência, a vinda do Espírito Santo e o dom das línguas. Trata-se de um fenômeno que vai além das denominações religiosas, pois existe até dentro das igrejas históricas e mesmo na Igreja Católica, Renovação Carismática Católica. Principais igrejas desse movimento pentecostais, que né, a louvores em línguas. Louvores em línguas fala língua desconhecida, tá? Não vai falar inglês, português, italiano, não. São línguas desconhecidas, antigas desconhecidas. Então, dessa linha, né, dos pentecostais, nós temos a Assembleia de Deus, fundada por 2 jovens, Daniel e Gunnar, que haviam migrado da Suécia para os Estados Unidos. Em Chicago, participaram de uma convenção pentecostal. Os 2 operários suecos receberam de Deus uma chamada especial para o Brasil. Chegaram a Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910, congregaram na Igreja Batista, mas suas ideias pentecostais não foram aceitas. Afastaram-se e fundaram a Igreja Assembleia de Deus em 1911. Essa denominação é hoje a maior igreja pentecostal do Brasil. Creem os assembleianos que, ao falar em línguas, é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Olha aqui. Creem os assembleianos que o falar em línguas é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Interessante, né? Bem interessante. Então, na língua dos pentecostais, né? Temos a Brasil para Cristo. É uma igreja nacional do Brasil, ou seja, fundada no Brasil, iniciada por Manuel de Mello, em 1929. Trabalhou da construção civil, veio para São Paulo, do sertão pernambucano, converteu-se à Assembleia de Deus, pentecostais, como a gente viu antes. E algum tempo depois aderiu à Cruzada Nacional da Evangelização, hoje nomeada Igreja do Evangelho Quadrangular. Essa é a outra igreja. Lá ele foi ordenado ministro pela International Church of the Foursquare Gospel, igreja dos Estados Unidos. E aí depois ele funda essa igreja aqui, que é a Igreja O Brasil para Cristo, que é pentecostal. A igreja Deus é Amor, também é pentecostal.
É uma igreja brasileira originária da segunda onda do pentecostalismo. Foi fundada em 1969 pelo missionário David Martim Miranda, sede de São Paulo. Também uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal, Deus é amor. Temos aí o Evangelho Quadrangular, ou Igreja Quadrangular. Então, a Amy Sample McPherson, uma evangelista conhecida como Irmã Amy, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular Pentecostal, enfatiza o ensinamento do Evangelho pleno, ou o Evangelho Quadrangular. Então, como é que vai ensinar o Evangelho pleno? Como é que a pessoa consegue atingir o Evangelho de uma forma plena? Através desses 4 itens aqui, quadrangular, 4 itens. Jesus salva, batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Essas são as linhas principais, então, dessa igreja quadrangular. Então, eles são evangelicais, né? À medida que enfatizam a confiabilidade da Bíblia e a necessidade de transformação da vida do indivíduo por meio da fé em Jesus. Então, interessante. Congregação Cristã, outra igreja fundada pelo italiano Luigi Francescon, antigo membro da igreja presbiteriana italiana. Teve grande desenvolvimento no Brasil. Essa denominação, porém, é considerada como uma seita pelos evangélicos, devido aos seus inúmeros desvios doutrinários. Uso do véu, não aceitação do ministério pastoral, pregam contra o dízimo e afirmam que só nessa igreja é que o homem pode ser salvo. Cada igreja tem a sua, né? Então, só nessa aqui tu vai ser salvo. E são extremamente críticos quanto às demais igrejas. Então, cada uma cria sua doutrina, suas regrinhas. E os neopentecostais, os novos pentecostais? Neopentecostalismo é uma vertente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais, batistas, metodistas. Surgiram 70 anos após o movimento pentecostal no início do século XX nos Estados Unidos. As igrejas neopentecostais se baseiam em uma doutrina conhecida como confissão positiva. Presta atenção, olha só. Tá vendo a figura do nosso amigo lá em cima, né? Confissão positiva, também chamada teologia da felicidade, teologia da prosperidade. Lembra, D'Angelo, que conversamos no início, né? Teologia da prosperidade. No Brasil, as igrejas mais representativas dessa corrente são a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Renascer em Cristo, Igreja Mundial do Poder de Deus, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Batista Nacional e o Ministério Internacional da Restauração. Então, são os novos pentecostais. Lembra que os pentecostais são batizados na água e falam em línguas para serem tocados pelo Espírito Santo. E aí eles acrescentam mais que tem, então, a teologia da felicidade, teologia da prosperidade. Então, para eles, todo o trabalho, né, que é feito para as pessoas, para que elas sejam felizes e prosperem. Esse é o objetivo. Outros ramos, né? E tem muitos outros ramos que acabam usando o fundo cristão, ou seja, o fundo do cristianismo. Então, além das religiões estudadas acima, vocês viram que são uma ramificação enorme, né? São as principais, tá? Existem ainda ramos que não se enquadram nas categorias acima estudadas. São religiões que misturam, ou igrejas, né, que misturam diversas fontes. Misturam um monte de coisa, inclusive cristianismo junto. É difícil classificar exatamente o que elas são. São da linha cristianismo? Não são? Então, vamos ver algumas aqui, né? Temos o espiritismo de Allan Kardec, né? Que traz essa questão do reencarnacionismo. Então, o espiritismo tem origem nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que se deparam com fenômenos supostamente paranormais, e mais tarde o francês Allan Kardec, estudioso dos fenômenos paranormais, condensa toda a doutrina espírita. Crê que o ser humano tem corpo, alma e perispírito, corpo, alma e perispírito, crê na reencarnação, cada reencarnação é um processo de crescimento, não podendo regredir. Quando o ser humano chegou a um estado perfeito, não precisa mais reencarnar, espírito puro. Nega a divindade de Jesus, seria ele uma pessoa que já atingiu a plenitude. Não precisava mais reencarnar, mas o fez para mostrar o caminho. Não há redenção
em Cristo. Cada um terá que fazer o seu processo de purificação pelas reencarnações. Aí a questão do karma e do dharma. Então Jesus vem e mostra o caminho, mas a redenção não vem por ele, a redenção vem por você próprio. Você tem que cuidar dos seus karmas, você tem que trabalhar os dharmas. Falando por cima, tá? Que isso aí é o tema de outra palestra com o irmão Max. Mas só para entender que fundo cristão. Religiões afro-brasileiras, né? Tem as religiões afro-brasileiras. Vamos ver que escravos da Índia tiveram suas religiões, porém aqui chegando foram catequizados à força. Mas essa catequese era superficial. Os escravos absorveram alguns elementos do catolicismo, mas não deixaram para trás suas práticas mágicas e litúrgicas próprias. Assim sendo, formou-se uma nova maneira de viver as diversas religiões africanas com um colorido cristão superficial. Entre suas doutrinas encontra-se a reencarnação, herança do espiritismo também. Deus é Olorum ou Obatalá, mas admitem divindades inferiores, como os orixás, Xangôs e Iemanjá. Muitos são confundidos como Jesus, Maria e os santos católicos. Praticam caridade fraternal, são naturistas, ou seja, envolve os elementos da natureza dentro da religião. Então, quando teve toda essa questão da escravatura no Brasil, né? E eles, quando vieram para cá, eles também tinham suas próprias crenças, suas próprias religiosidades, e encontram no Brasil, então, o catolicismo. Então, como foi dito ali, foram forçados a aceitar, a entender e tal, e acaba tendo uma mescla, né? Era uma forma deles continuarem cultuando os deuses deles, né? Mas uma versão brasileirada, uma versão misturada do cristianismo. Então, por isso que fala que isso é difícil dar uma nomenclatura específica, né? Mas que religião é esta aqui, né? É cristianismo mesmo ou não é? Não, é uma mistura, diz com aquilo. Então, Igreja Católica Brasileira, ICAB, também outra igreja, também criada no Brasil. Então, 1945, ruptura de um bispo com o Vaticano. Trata-se de Dom Carlos Duarte Costa, foi bispo de Botucatu, supostamente se envolveu em abusos de administração, bem como desvio doutrinários e políticos, que levou o Papa Pio IX a destituir o mesmo do governo da diocese. Uma vez destituído, recebeu o título de bispo de Maura, foi suspenso por Pio XII, fundou então a Igreja Católica. Então, ele foi seguindo uma linha diferente da Igreja Católica de Roma, e aí acabou sendo, então, destituído do cargo, e aí ele cria, então, sua própria igreja. Como a gente acaba vendo nas outras ramificações, né? Então, eles queriam algo diferente, queriam uma nova religião, uma nova igreja, com uma nova doutrina diferente. Aí chegamos ao fim, então, esse trajeto do cristianismo, né, até hoje. Então, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então, eu vou ler de novo, peraí. Nem todo o que diz, ou nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, não adianta falar aquela coisa, não adianta levar as mãos para os céus e ficar falando Deus, 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 Deus. Não é isso. Vai entrar no reino do céu aquele que realmente faz a vontade de Deus. Não aquele que apenas fica falando de Deus sem fazer a vontade de Deus. Mateus 7, 21. Então, voltando aqui no início, deixa eu só ver como é que eu volto aqui, pessoal. Só um instante. Stop share, acho que é isso aqui. Voltou aqui. Voltou. Beleza. Então, assim, pessoal, a ideia de falar sobre as religiões, como a gente já comentou, é trazer para os irmãos aí essa visão, né, que existe dezenas de religiões, e dessas religiões existem dezenas e dezenas de doutrinas em cada religião. Então, vamos pegar o cristianismo, quando a gente está falando do cristianismo, né? Quantas igrejas acabam se ramificando, usando
a linha do cristianismo, né? A linha de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Muitas não são, vamos dizer assim, não seguem exatamente só o Antigo Testamento, ou só o Novo Testamento. Há uma mistura entre as duas. Outras, só o Novo Testamento que serve. O Antigo Testamento não serve mais porque Jesus fez uma nova aliança com o povo, então não serve mais. Então tem aquela ruptura dos judeus, né? Não, os judeus não têm mais relação com essa nova aliança. Agora a nova aliança é com todo o povo, não mais com o povo de Israel. Então tem toda essa problemática, né, que a gente acabou vendo durante a história inteira da humanidade, né, sobre a questão de perseguição dos judeus e tal, né? Que é um tema muito sensível de conversar, de falar, mas é algo que a gente tem que pensar bem, essas questões das igrejas. E entender que às vezes você vê um irmão, você é de que igreja? Eu sou da Quadrangular. E você? Sou da Assembleia de Deus. Você já sabe, olha, ele é da Assembleia de Deus, ou então ele é um pentecostal. Ou ele fala, eu sou pentecostal. Já sabe, pentecostal o que é? Né? Que pelo batismo do Espírito Santo fala em línguas. O batismo é com a água, se ser batizado novamente na água. Então, pelo menos tens uma noção do que está né, falando, sabendo que ele segue os ensinamentos de Jesus, mas cada igreja tem a o seu próprio catecismo, né? A sua própria organização interna. Cada igreja tem a sua, mas seguem todos o cristianismo. Lógico, tem igreja que diz que se você só vai ser salvo se você estiver naquela igreja. Como tem uma ali que falou, não, só é salvo quem estiver nessa igreja, quem estiver na outra não é salvo. Não sei se faz sentido, mas essa é a realidade que a gente tem hoje no Brasil, essa grande gama de igrejas, né? Mas todas seguindo a linha do cristianismo. Como foi dito no início, a gente está passando superficialmente sobre as igrejas, sobre a questão do cristianismo. Tem que ser estudado com afinco vamos falar do cristianismo? Vamos falar do cristianismo mais a fundo. Então, nós temos que falar do judaísmo. Não tem como falar do cristianismo sem falar do judaísmo. Eu vou falar do cristianismo, então eu tenho que falar da história de Jesus Cristo. Eu vou falar do cristianismo, tem que falar da história dos apóstolos. Então, assim, o estudo é um estudo longo, mas a ideia geral, né, para saber mas por que Cristo é tão perseguido, né? Foi tão perseguido antigamente, né? Por que ele é tão perseguido ainda hoje? Então, por que tem tanta igreja até hoje? Porque cada esquina parece uma igreja diferente. Qual é a lógica disso? Então, você vê vamos dizer assim, os que estão na frente de cada igreja acabam não é quase que uma luta por poder, né? Então, como ele não tem espaço lá, ele faz o quê? Vou abrir minha própria igreja. E abre a sua própria igreja. E assim vai. E todo ano aparece uma nova. E todo ano aparece uma, não. Aparece dezenas de igrejas com nomes diferentes direto. Direto. Quer abrir uma igreja hoje? Tu pode. Pega o CNPJ, bota o nome que tu quiser, tu abre a tua igreja. E vai doutrinar pelo que tu quiser. E aí? Então, o cristianismo está nessa linha das igrejas. As igrejas, elas ajudam o ser humano, assim, nem tanto a igreja, a religião, né? A religião, o cristianismo, as religiões, eu sempre falo, as religiões são um freio da humanidade. A religião é um freio da humanidade, ela segura, né, não totalmente, mas ela dá uma boa segurada na humanidade, porque se não tivesse, a coisa estava descambada há muito tempo, talvez a gente nem tivesse mais nem aqui, né? Mas é um grande freio. E as igrejas são as organizações para estudar essa doutrina cristã, né? Mas cada religião, cada igreja tem a sua própria organização. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se alguém quiser se manifestar, agora vai ser por ordem aqui. Quem quiser se manifestar, só levanta a mão aí, já pode falar primeiro. Se ninguém falar, eu já vou pegar aqui o Ricardo. Ricardo, pode falar que estás aqui na minha foto aqui. Opa, beleza, então. Comendador, assim, fantástico, assim, a tua explanação, assim, foi uma viagem, né, pela história, tu falou sobre a Idade Antiga, a Média e a Moderna, tá? Então, muito legal.
Uma das coisas que eu também estava escutando em relação, né, a gente falou bastante sobre o cristianismo e sobre a parte do catolicismo, né? Que a palavra católica, católico, é do grego, também quer dizer universal, né? Então, só para colocar isso e se adendo, né, que católico é universal, que o cristianismo, eu acho que ele cresceu muito também, porque é uma religião do amor, né? Tu comentou bastante sobre essa parte do amor, amor ao próximo, e também da valorização da mulher. Então, eu acho que foi uma religião que ele valorizou muito a mulher. Isso cresceu muito naquela época, né, em relação às outras religiões, principalmente o judaísmo, que era muito, até o islamismo mais para frente era muito contra frear a mulher, né, o homem que era o mais forte, e acho que o cristianismo ele foi mais brando nesse sentido. Uma das coisas que né, tu colocou bastante sobre o cristianismo moderno, e eu estava lendo, principalmente ano passado, que deu mais tempo, sobre o cristianismo primitivo, né, sobre os cártaros, né, que também é bem interessante a gente conseguir estudar sobre isso, sobre o início do cristianismo, sobre a Trindade, se era a Trindade ou não Trindade. Então existia várias ramificações até chegar no que a gente está estudando agora, né? Então isso também é interessante. E a gente, quando fala né, dos cártaros, a gente também vincula aos templários, que houve uma das cruzadas, né, eram cruzadas contra os cártaros, né? Então, né, e vincula bastante a nosso estudo dos templários. Então, novamente, tá, comendador, parabéns, muito legal. A gente estudar um pouco também sobre a história e a gente falar um pouco do cristianismo durante a história, né? Parabéns. Valeu, Ricardo. É muito boa colocação das mulheres ali, realmente passou batido por mim, mas realmente a questão das mulheres, né? Houve elas trouxeram ela de volta, né, para a, a sociedade mesmo, né? Porque elas eram meio que escondidas, né? Não tinham, tinha um papel, mas o papel, vamos dizer assim, que não dava, não fazia jus à importância da mulher, né, na sociedade, né? Não podia Papel sentar. secundário, né, É Jorge? secundária, não podia sentar na mesa para comer, né? E Jesus já falava, não, senta para comer com a gente. Jesus já chamava as mulheres para sentar, né? Então é isso aí. Pregava para elas também. É interessante mesmo, muito bem colocado. Obrigado, Ricardo. Passar a palavra para o irmão Gladson. Só parabenizar pela apresentação, baita apresentação. Que aprendizado, né? Simplificar tudo que foi dito. Uma coisa que está no ensinamento, né, de Jesus que ele deixou todos somos irmãos, né? Diferente de qual religião que tu vai abrir ou não, ou que cada um pensa, eu vou abrir a minha religião, a minha doutrina, todos somos irmãos. Cada um vai ter sua doutrina. Como foi falado, eu penso dessa maneira, eu vou abrir essa para mim. Diferente, todos somos irmãos, devemos ser tratados em diferente nível social, raça, cor, crença. Todos temos que ser tratados igual e respeitar a religião, a crença de cada um. Acho que é um pouco sobre isso que eu queria falar. Na verdade, eu anotei várias coisas aqui, mas é mais em basear isso mesmo e pelo que tu pegou, né? Desde o começo, coisa que eu nem tinha visto ainda, que tinha pegado antes e até um pouco de agora, né? Parabéns pela apresentação. Valeu, irmão Gladson. Obrigado. A questão realmente o Ricardo colocou, tu colocou também, né? A questão do amor ao próximo e somos todos irmãos, né? Que é o principal, independente da igreja que a gente está vinculado nesse ou naquele momento da vida, né? Que hoje a gente está numa igreja, amanhã a gente está em outra, mas o importante é que se a gente tem esse entendimento é fundamental. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. O irmão D'Angelo está arrumando o áudio. Aí, deu. Aí, tá certo? Então, tá. Parabéns, comendador. Foi uma viagem muito extensa para quem é católico. E sobre
algumas coisas a gente já vivencia muito, né? Sobre ramos de igreja, sobre o amor ao próximo, porque o próximo só, às vezes, quer o dinheiro. É uma travada. Travou. Tá travado, D'Angelo. Acho que ele Travou. caiu, Jorge. Caiu, acho que caiu ali a conexão. Vou passar a palavra, então, pro irmão Max. Irmão Max, se manifestar, tá com a palavra. Boa noite, irmãos. Bom, Jorge, parabéns. É, eu lembrei do ensino médio agora, tudo que a gente aprende no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tu repassou aqui agora em 1 hora e pouco, cara, então, e tu foi muito feliz. Olha, foi um apanhado aí que deste uma aula de história e junto com a história, uma aula de cristianismo, né? Mas eu achei fantástica a apresentação, parabéns, e achei muito interessante também as colocações do irmão Ricardo e do irmão Gladson. Eles falaram, o irmão Ricardo, sobre a colocação das mulheres ali, né, que realmente eu acredito, olhando de fora aqui, eu acredito que isso seja comum entre os irmãos também, que um dos grandes sucessos da igreja cristã, do cristianismo, não só da igreja católica, mas do cristianismo como um todo, né, é essa inclusão das mulheres como, né, porque a gente vê outras religiões politeístas ou monoteístas, onde colocam a mulher num papel secundário, e o cristianismo sempre colocou, né, desde os primórdios, a mulher num papel de protagonista também. E isso faz com que no mundo inteiro de 8 bilhões de habitantes, a gente tenha aproximadamente 2,18 bilhões de pessoas que se dizem cristãs, né? E parece que isso tem a ver com o que a gente falou, parece que e, e o Brasil é o segundo maior país de cristãos no mundo, né? 180 milhões de brasileiros se dizem cristãos, né? Diferente de católicos, né? Que também o Brasil ocupa uma posição bem alta, mas e aí, como o irmão Gladson colocou muito bem, essa questão de independente da religião, independente da rama, né? É um termo, a rama, parece que é aquele termo que a gente também ouve bastante nos templários, né? Fundou uma nova rama, uma outra rama, o Dom Albino lá com uma rama nova. Parece que o cristianismo se abriu em várias ramas, né? Você citou umas 10 ramas diferentes aqui, né, Jorge? Eu não lembro de todos agora para falar, mas todas pregam, né, o amor a Deus acima de todas as coisas e tal. Então, muito interessante mesmo. Também tive alguns insights para a semana que vem de aprendizado, de o que falar. Então, foi muito legal. Parabéns, irmão. Foi nota 10 aí. Foi bem acrescentador para a gente. Valeu, obrigado, irmão Max. É isso aí. A gente sempre pesca alguma coisa para a próxima, né? Eu vou voltar a palavra para o irmão D'Angelo, que o irmão D'Angelo ele travou o irmão D'Angelo no meio e caísse, aí eu dei sequência com o Max. Mas está com a palavra, irmão D'Angelo. Não, muito esclarecedor. Parabéns. É muita coisa para a gente absorver sobre o cristianismo, né? Porque cada esquina é uma igreja diferente, né? Tava conversando sobre isso e, assim, parabéns. É muita coisa para a gente absorver. Eu vou entrar muito no assunto, que é complexo. Obrigado, irmão. Valeu, irmão D'Angelo. Obrigado pela presença aí. Passar a palavra para o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, está com a palavra? Boa noite, irmãos. Vamos lá. Parabéns, comendador, pela apresentação. Fantástico, assim, a gente, né, conseguir ver desde o início, né, como se formou, como se ramificou o cristianismo durante a história, né? E eu queria ressaltar ali, eu achei muito bacana quando o irmão Ricardo colocou ali, puxou os Cártagos, né? Que eu acho que é uma coisa muito bacana e que muitas vezes a gente não se aprofunda, né? Que é justamente esse cristianismo lá no início, né? Como ele se desenvolveu, né?
como funcionava. Eu achei muito bem, a colocação muito boa do irmão Ricardo ali, e é uma parte que me interessa bastante, assim, da história do cristianismo, né? E outra questão que foi muito bem colocada ali, que eu concordo ali com o Max também, e com o que o irmão Gladson colocou ali. O irmão Gladson falou justamente da questão do amor, né? Do respeito às religiões e respeito à igreja. E isso me trouxe, né? Eu comecei a lembrar justamente do filósofo autodidata, né? Quando ele vai até a ilha e tenta impor, né? A crença, o que ele acreditava, o que tinha que buscar, e chega um momento que ele vê que ele estava agredindo aquele povo, né? E aí ele pensa, não, peraí, né? Cada um tem que seguir o seu caminho, cada um tem que ir do 1 para o 2, do 2 para o 3, não tem como a pessoa pular um caminho. E aí o respeito, aí entra nesse ponto justamente o respeito às religiões, o respeito às igrejas, o respeito, né, ao próximo, né? Então o irmão D'Angelo aí, uma vez conversei com ele também, falando justamente disso, né? Independente de religião, de crença, o amor ao próximo, né? Ajudando, independente de é cristão, não é cristão, quem é um ser humano e vamos ajudar esse ser humano, né? Então, um exemplo do próprio irmão D'Angelo fazendo isso, né? Então, que é uma coisa que eu admiro muito, eu achei muito bacana. Ele, independente de crenças, ele está lá ajudando as pessoas por amor ao próximo. Então, eu acho muito legal isso, acho que foi muito bem colocado, e eu acho que é o ponto que a gente tem que refletir, né? Que é justamente o respeito. Respeito ao próximo, respeito ao desenvolvimento do próximo e respeito às religiões aí. Então, acho que era isso que eu queria colocar aí. Obrigado. Parabéns de novo aí, comendador. Valeu, irmão Eduardo. Obrigado. É isso aí mesmo, é respeitar os outros, né, que estão em outras religiões, né? É isso aí. Passar a palavra para o irmão Rafael. Rafael, toca a palavra. Boa noite, comendador. Boa noite, irmãos. Eu não vi aqui os outros irmãos que estão na sala. Não poderia ser diferente o comendador apresentar sobre o cristianismo, até porque estamos totalmente ligados hoje a ele. Eu nasci numa família católica, apostólica romana, fervorosa, mas eu fui descobrir minha fé de outra forma, né? Mas, enfim, os ensinamentos são a base e a gente vem buscar a gente está voltando para dentro dela, essa é a grande verdade. Eu já frequentei outras igrejas, já fui, enfim, quadrangular, protestante, batista, evangélica, eu fui, porque ali eu entendi Deus, que é tudo o mesmo princípio, a mesma base, só vem se dividindo em função do ego do ser humano, como o comendador explanou perfeitamente, né? Bom, eu não estou contente com esse tipo de religião, vou montar a minha, e assim, consequentemente, ela vem se dividindo, mas de qualquer forma ela vem para somar porque as pessoas precisam desse auxílio. Então, assim, um material, uma palestra show de bola mesmo, tá muito bem elaborada, como o Marcos falou, como a gente voltar no tempo no colégio, só que ela vem, na verdade, a tua palestra, ela deveria ser apresentada nas escolas, porque da maneira que você colocou, é muito mais evolutivo, muito mais fácil de aprender do que você entrar lá, você fica saltando dentro dos estudos, né? Então, na verdade, é impressionante isso aí mesmo, faz jus ao comendador. Tá? Não vou me alongar, porque ficou muito bom, só queria dar meu depoimento em relação à minha descoberta, está no... eu entendi Deus no Cabailo, tá? De tudo que eu frequento, a igreja, fizemos parte da ordem, mas ali passou a fazer sentido, ali está o verdadeiro sentido da maneira que Deus se manifestou e a palavra que Jesus veio trazer dentro da interpretação de tudo que ele buscou. Parabéns aos irmãos, parabéns, Rodrigues, mais uma vez, faz jus ao comendador. Tá? Um grande tríplice fraternal abraço aí aos irmãos. Valeu, Rafael. Obrigado. É isso aí. A evolução histórica é muito importante para entender como é hoje, por que é hoje é assim, né? Então, onde é que começou essas ramificações todas? É porque tem tanta igreja hoje que a gente fala, mas de onde saiu tanta igreja diferente? Porque começou toda essa lá atrás, né? Vou passar a palavra para o irmão Gustavo Fire. Aí, irmão. Boa noite, meus irmãos. Então, parabéns, Jorge, pela tua
a apresentação, achei fantástica, interessante, e principalmente eu acho muito interessante quando começa as ramificações das igrejas, né? A gente vê todas as coisas acontecendo e por que é que as igrejas acabam se dividindo ou acabam se criando as novas ramas, ou novas vertentes, ou novas interpretações de uma religião ou do próprio cristianismo. Né? Um fato interessante que a gente vê e a gente viu na tua apresentação, Jorge, durante toda a apresentação, é a interferência do Estado na igreja e a interferência também, em certa parte, mas sem muita força, da igreja no Estado. Né? E eu acho que a última grande interferência que o Estado teve na igreja, né, dessa interferência, eu acho que surgiu, sim, o que tu falou por último, que foi a Igreja Católica Apostólica Brasileira, a ICAB, né? A ICAB, já no início, na formação dela, Dom Carlos ali, ele tinha umas ideias mais progressistas, né? O que se fala ali de administração, né, que ele teve conflitos de administração, foi porque ele tinha algumas ideias mais progressistas, né? Ele não acreditava, por exemplo, na infalibilidade do Papa, que a Igreja Católica Apostólica Romana considera o Papa como uma pessoa infalível, né? E já Dom Carlos, ele não tinha muito essa visão e achava que o Papa, por ser um ser humano, né, era factível de erros e factíveis de pecados, enfim, né, é um ser humano. Outras diferenças que tinha eram que ele acreditava, sim, que os padres poderiam casar, né? E ele também constituir sua família, e eles também achavam que quanto à questão de divórcio, que a pessoa vai na Igreja Católica, uma vez divorciada, ela não pode mais comungar, porque ela estaria em pecado. E Dom Carlos não, ele não aceitava isso e ele achava que isso não era algo interessante. Contanto que ele tinha as ideias dele, né? E até que em 1944 ele foi preso pelo governo justamente por ter ideias progressistas, por querer mudar e querer fazer a igreja evoluir em alguns aspectos, né? Que hoje a grande perda de fiéis da Igreja Católica se deve justamente a a Católica Apostólica Romana, se deve muitas vezes a alguns conceitos que não são talvez bem trabalhados, enfim, são opiniões diferentes. E outro dado importante que eu achei bastante interessante, que em 1945 o Dom Carlos ele foi excomungado pelo Papa porque ele denunciou a Operação Odessa, que foi foi a grande operação no final da Segunda Guerra, que foi a fuga dos oficiais nazistas, que a gente sabe toda a história. Então, ele denunciou isso como o Vaticano sabendo, o Vaticano permitindo e o Vaticano não interferindo nessa fuga, né? Conhecendo, sabendo e não fazendo e lavando praticamente as mãos. Então, ele foi excomungado, e eu achei isso bastante interessante, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção de ler um pouco mais sobre a Igreja Católica Apostólica Brasileira, então foi a questão da posição política que eles assumem e adotam. Essa igreja, ela é uma igreja, uma vertente que ela preza, por não se envolver nas questões de Estado, mas também não quer e não permite que o Estado se envolva nas questões dela. Então, o posicionamento dela, naturalmente, é um posicionamento à direita. Então, isso que me chamou a atenção. E outra coisa que me chama muita atenção desse envolvimento do Estado nessas questões religiosas, por último, é o que a gente está vendo hoje na Nicarágua, né?
a gente vê que o Estado, que o presidente, enfim, ou todo o parlamento, enfim, todo o governo, a gente vê uma perseguição aos cristãos, né? Fechando igreja, retirando freiras, retirando ações ou organizações não governamentais ligadas a qualquer tipo de religião. Então, eles querem, de certa forma, excluir a igreja, querendo talvez algum domínio um pouco maior da população. Mas, enfim, não quero me alongar, parabéns pela tua apresentação, né? E é isso. Opa, o Gustavo sempre dá uma aula, né? Oh, muito bom, Gustavo. Muito boa colocação, né? Como foi dito, cada igreja dessa, né, com as suas próprias doutrinas, e regras próprias, né, de administração também. Vale a pena a gente estudar um pouquinho dela, se tendo interesse, né? Se aprofundar. Como foi dito, foi passado por cima das principais ramificações do cristianismo, ou igrejas que utilizam ou que têm o fundo cristão. Mas é importante também se aprofundar, então, nesses detalhes de cada igreja dessa, que é bem interessante, bem interessante. E é isto. Agradecer aos irmãos por terem estado aqui, participado da nossa reunião, né, sobre as religiões, hoje sobre o cristianismo, e pedir aos irmãos que a próxima reunião, né, vai ser o Max, né, que vai apresentar, né, Max? Max, vou te dar aí uma palhinha para te falar para o pessoal aí, faz a chamada aí para o pessoal não perder. Gente, semana que vem vamos falar um pouquinho sobre uma religião que traz bastante curiosidade, principalmente para mim, não sei se para os irmãos, mas é o espiritismo, né? É uma religião, uma doutrina que tem me fascinado ultimamente, tenho lido sobre ela, e semana que vem vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, vamos compartilhar algumas coisas aí sobre o que é, de onde ela vem, quais são os principais personagens dela, e eu acho que vai ser interessante aí, vamos relacionar algumas coisas aí com o cristianismo, vamos tentar construir um raciocínio legal com relação ao espiritismo aí, né? Convido os irmãos a todos estarem aí terça-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, às 20 horas, né, para fazer companhia. Convite está feito, intimados. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso. Eu vou encerrar agora a nossa gravação.